Então, beleza. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos aí. Hoje a gente vai, graças a Deus, finalizar o livro de Bamidbar, né? Semana que vem, se a gente permitir, a gente continua e começa Devarim, né? E a gente parou semana passada basicamente com a história de Pinhas, né? A gente viu toda aquela história de Pinhas, a gente viu aí também um começo, o final de uma tragédia, vamos dizer assim, né? Já com a santificação de Pinhas como Cohen. E acontece que as coisas começam a acelerar porque o povo realmente está entrando na terra de fato, né? Hashem acaba ordenando que Moshe comece a guerra contra Midian antes que eles possam retaliar, vamos dizer assim, por causa da morte de Cosbi, né? Que foi a princesa que foi a líder, ou que pelo menos estava lá na frente na campanha da sedução de Zimri, que era o príncipe da tribo de Shimon, né? E aí é muito interessante a gente voltar na Parashá, né? Voltar um pouquinho e dar uma olhada mais ou menos do que é que se trata, né? Então, basicamente, no número 1 tá aí, tá escrito Cosi, mas é Cosbi, tá? Porque eles vos afligiram com seus ardis, enganando-vos no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos Medianitas, irmã deles, ferida no dia da mortandade no caso de Peor. Né? Então, Pinhas mata Cosbi e Zimri, né? Que nem a gente comentou semana passada. E tudo isso vai acontecer justamente depois daquela calamidade que efetivamente afetou grande parte da tribo de Shimon. Tá? Aquele povo que acampou em Shittim efetivamente, que a gente citou semana passada, foi a tribo de Shimon, que das 59 mil pessoas sobraram 22 mil mais ou menos, né? E isso tudo mais uma vez causado pelo aquele belo conselho, né, ironicamente, de Bilam para Balak, né? E aí a paraxá dessa semana já começa, né, meio mais puxada, né? Número 2. Bamidbar 31 diz o seguinte, 31:16. Eis que por causa delas os filhos de Israel, por conselho de Bilam, perverteram-se contra Hashem. No caso de Peor, houve mortandade na congregação de Hashem. Beleza? Então, aqui começa um processo de uma guerra preventiva. Tá? Que foi justamente isso. Né? Moshe vai ser ordenado essa guerra inicial, vamos dizer assim. Né? E ela vai ser chamada depois de vingança, tá? Vai ser uma espécie de uma vingança, porque é uma resposta justamente à calamidade que aconteceu em Peor, é isso que está dizendo, e é a guerra que foi ordenada diretamente para Hashem. Hashem falou, vocês não iam atacar ali, mas agora vão. Né? Então a gente pode entender aqui que existe esse conceito dentro da Torá de uma guerra preventiva. Se você está esperando um ataque de um inimigo, você pode atacar primeiro. A gente fala muito daquela... não existe para o judaísmo dar outra face, tá? O dar outra face não faz parte da nossa ideia. Basicamente é isso que a Torá está dizendo aqui agora, dizendo não, se você perceber que tem alguém que vai te atacar, ataca primeiro, tá? E aí tem uma história, eu botei alguns relatos aí, né, do Rabi Binun, que ele participou da Guerra dos 6 Dias, da Guerra do Yom Kippur, alguns relatos dele durante uns entendimentos que ele teve durante a própria Guerra do Yom Kippur, tá? E ele comenta algumas coisas que são interessantes nesse sentido, né? Ele basicamente inicia, né, eu não botei aí, mas ele inicia a ideia de que existia uma coisa pairando ali no povo antes da Guerra do Yom Kippur, né? E ficou ficou claro para todo mundo, sem dúvida nenhuma, que os exércitos egípcios e sírios estavam planejando um ataque no dia seguinte, no caso no dia de Yom Kippur. Né? E aí o chefe da IDF, né, das Forças Armadas Israelenses, decidiu atacar antes. Né? Essa espécie de guerra preventiva, né? Ele decidiu atacar antes, mas o governo meio que ficou com medo de que Israel fosse acusada como incitadora de guerra, vamos dizer assim, certo? Então ele começa mais ou menos trazendo essa ideia, e os midianitas, aqui no caso, estavam lá ao norte do acampamento. Né? Nesse caso o conflito foi rapidamente resolvido. Os soldados midianitas aparentemente fogem, e eles meio que abandonam mulheres e crianças também,
E os oficiais de Israel relatam a Moshe que basicamente a gente não perdeu ninguém, foi uma guerra rápida e fácil e segura, vamos dizer assim, né? E aí é isso que está no número 3, tá? E disseram a Moshe, teus servos receberam, Bamidbar 31, 49. Bamidbar, e disseram a Moshe, teus servos receberam a conta dos homens da guerra que estavam sobre as nossas ordens, e não faltou dos nossos nenhum homem. Então, ou seja, ninguém morreu, né, do exército israelense. E o Rambam, no Hilchot HaMelachim, ele cita a ideia de que Hazal tira dessa passagem uma das mitzvot, uma das leis de guerra, certo? Você só se deve atacar as forças inimigas por 3 lados. Tá? Você nunca pode cercar o inimigo, porque nunca pode deixar ele sem um lado para fugir. Então, o Hazal diz que tem que ter um lado para o inimigo fugir, porque se eles fugirem, se eles têm a opção de fugir, eles não vão lutar com todas as forças. Se eles não tiverem para onde fugir, eles vão lutar até o final, né? E aí você, deixando um espaço, você minimiza a possibilidade de perdas aí, né? De perdas dos próprios homens, que foi o que aconteceu aqui no caso da Parashá, certo? E essa alahá acabou sendo inclusive assunto, uma discussão grande na época do cerco a Beirute, tá? E no final das contas meio que estava até simples, né? De acordo com a mortalidade de guerra apresentada pela Torá, a gente pode minimizar as perdas se você deixar uma rota de fuga para o inimigo. E aí tem uma ideia interessante ainda, né? Na Parashá, no número 4 aí, que diz basicamente o seguinte: 1000 homens por tribo, cada um das tribos de Israel enviais ao exército. E foram entregues dos milhares de Israel, 1000 por tribo, lembrando que a tribo dos Levim não conta nessa história aí. Então 12 mil armados para o exército, certo? Ou seja, o que é? Existe uma intenção clara de estabelecer um exército, e um exército nacional, não é um exército de tribos, né? Não é um exército tribal, não é cada tribo tem seu exército, não. E isso acontece justamente no momento que as tribos de Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe começaram as conquistas tribais deles. Eles começaram a falar, não, a gente quer ficar aqui desse lado porque a gente gostou desse lado, a gente vai criar gado aqui, né? Com o propósito de dominar aqueles territórios também, tá? Então Moshe, para ele, na cabeça dele, a ideia é fazer o exército de Israel ser de Israel, não ser de uma tribo específica, não ser da tribo de Judá, ou não ser da tribo de qualquer que seja, né? Então, aqui a gente vai começar a observar uma coisa que a gente começou a discutir semana passada, né? Que é a questão ética num processo de guerra agora, tá? Então a Torá vai apresentar a questão ética e moral dentro da guerra, certo? E não é muito simples. E Hazal acaba ensinando outra alahá a partir da importância de que a Torá dá para essa distribuição de certas coisas. A que mais chama a atenção efetivamente é quando a gente fala dos despojos, né? do saque, vamos dizer assim, né? Aquele que toma, que vai saquear alguma coisa e fica para ele, é considerado um ladrão. Porque esses despojos de guerra pertencem ao povo, não a uma tribo, não a uma pessoa, certo? Então essas coisas elas pertencem à nação inteira. Então os próprios combatentes agem em nome do povo. Mesma coisa do Razan, quando a gente fala do Razan, o cara que faz a reza seja no Shaharit, na Minha, onde for dentro da sinagoga, ele é um representante do povo. Então ele tem que fazer o melhor que for possível para o povo. Ou cantar menos, ou tentar cantar melhor, não importa. Ele tem que fazer o melhor para o povo. A mesma coisa conta para os combatentes aqui, para o exército em si. Eles têm que fazer aquilo que é dito por Hashem, né? E eles conquistam, e é isso. Se teve o que a gente chama em inglês de loot, né? Se teve saque, aí ele tem que levar para um lugar específico, a não ser que seja ordenado outra coisa, certo? Então, existe uma orientação das lideranças e um mandamento que deixa claro como que as coisas vão ser divididas. Tá? De novo, 1000 homens por tribo, né? Aí depois, mais pra frente, a gente vai ver como é que vai ser dividido esses grupos, né? E de acordo com a Torá, metade daquilo que acaba sendo conquistado vai para os próprios soldados. Beleza. A outra, sendo que dessas coisas que são conquistadas, uma parte em 500 vai para os Levim, porque eles não recebem nada de qualquer jeito. E a outra metade ficaria com o resto do povo, e 2% dessa segunda metade também vai para os Levim, tá?
Aí no número 5, tem esses dois passuquim aí, um comentário do Rashi que é muito interessante. Os passuquim diz o seguinte: e tomaram todo o despojo e toda a presa, e tanto de homens como de animais, e trouxeram cativos e a presa e os despojos a Moshe, a Elazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel para o acampamento das planícies de Moab, junto a Arden, na altura de Jericó. Né? Eles não estão entrando a história de Jericó, né? Jericó é mais para frente, né? Já até vai citar ela hoje, mas eles estão chegando já. Né? Urashi diz o seguinte: isso ensina que eles eram homens justos e corretos e não haveria suspeita de roubo, ou seja, eles não estavam roubando nada. Né? Era uma coisa que era devida pro povo em si. Né? Então eles levaram tudo que era para ser levado, para mostrar tudo que foi conquistado, e depois essa divisão ia acontecer. Né? Aí o Rashi continua dizendo: pois não estenderiam suas mãos buscando o saque sem a permissão, pois está escrito sobre eles, mesmo seus soldados são justos, está escrito em Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, em português. Tá? Mas isso se aplicava muito mais aos animais, tá? Os animais meio que iam ser divididos desse jeito que eu acabei de falar. Quando a gente fala das joias, do ouro especificamente, de acordo com a Torá, os oficiais levavam todas essas joias para levar algumas joias específicas para presentear Hashem, como uma espécie de um agradecimento de ninguém ter morrido, por todos os soldados terem sobrevivido, tá? A gente vai ver várias passagens hoje, então eu vou tentar ser mais eficiente e passar por elas rapidinho, tá? Número 6, Bamidbar, já um pouco depois dessa passagem que a gente leu agora. Pelo que oferecemos uma oferta a Hashem, cada um o que achou: objetos de ouro, pulseiras de pé, braceletes, anéis, brincos e cintos de ouro, para espiar pelas nossas almas perante Hashem. E Moshe e Elazar, o sacerdote, receberam deles o ouro e todo objeto trabalhado. E todo o ouro da oferta que separaram a Hashem foi de 16.750 ciclos, trazidos pelos chefes de 1.000 e pelos chefes de 100, os chefes dos batalhões maiores, tá? Então, o ouro e a prata, parte do ouro e a prata, depois no passo 53, vai dizer que vai ficar com os soldados, tá? E basicamente é assim que a lei foi estabelecida pelos oficiais, dando uma certa permissão para pegar ouro e prata, e esses soldados ficando com eles depois de apresentar tudo, tá? É só por causa dessa autorização, vamos dizer assim, que isso não seria considerado um roubo. Beleza? Então a moralidade da guerra da Torá, ela é bem rigorosa. E a gente vê isso em vários episódios dentro do Tanar. Né? Ela mantém padrões quanto a esse saque, né? Quanto a esses despojos, né? Dos inimigos. Né? O exemplo mais famoso quanto a problema de ignorar essa moralidade acontece já com Yehoshua um pouco depois, né? Que é a história de Achan, né? Que violou basicamente essa questão dos despojos de Jericó, tá? E aí basicamente o começo do capítulo 7 inteiro conta essa história. A gente vai passar por algumas passagens desse pedaço, tá? E a história é bem intrigante nesse sentido, porque diante desse problema, Yehoshua age de uma forma que talvez não seja a forma adequada, vamos dizer assim, né? Porque Moshe meio que ensina o que acontece quando uma pessoa só erra, certo? Eu botei aí no número 7 as duas passagens só pra gente fazer uma comparação. Primeiro Moshe explicando Bamidbar 16:22 o seguinte: e atiraram-se sobre seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a criatura, se um homem transgredir, te indignarás com toda a congregação, ou seja, uma pessoa fez uma coisa errada, todo mundo vai pagar? Achan foi uma pessoa só, certo? Olha o que Yehoshua olha o que acontece com Yehoshua depois. 7:11. Israel transgrediu e eles também transgrediram minha aliança que lhes havia ordenado e tomaram do anátema e também furtaram e mentiram e puseram-no na sua bagagem. Ou seja, vocês roubaram e Hashem já está tratando, e Yehoshua não intercede da mesma forma que Moshe. Hashem já está tratando deles como se todo mundo tivesse cometido erro, mas foi uma pessoa só. Ele escondeu o tesouro na própria tenda e deu esse problemão. E a explicação é que a transgressão de Achan com esses despojos de Jericó basicamente é um reflexo de uma atmosfera que tinha ali na hora, uma situação que estava acontecendo ali na hora, né? No meio dos povos, no meio daquele povo todo, quando vê aquelas muralhas enormes que pareciam impossíveis de serem derrubadas caindo, né? Porque eles tinham um certo medo.
eles até citam, né? Os muros que iam até os céus, né? Tão alto, né? E ver isso caindo criou uma sensação de confiança exagerada na própria força. Que é meio bizarro, que foi basicamente um milagre que derrubou os muros. Mas ao ponto deles começarem a desdenhar os inimigos, certo? E esse desdém acaba causando um problema mais pra frente, né? Com a primeira derrota do povo, efetivamente, numa cidade chamada Ai, né? Que, bom, enfim. E aí eu sou obrigado a começar a citar, de fato, os relatos do Rabi Binun, né? No número 8, vamos ler só o primeiro parágrafo aí, ele diz o seguinte: eu entendi isso durante a Guerra do Yom Kippur, que se iniciou, para surpresa de todos, depois de um grande período de euforia entre o povo e as lideranças nacionais. Essa euforia foi expressada por uma confiança exagerada dentro das lideranças da IDF, e especialmente nos líderes da inteligência do exército. Praticamente a mesma cena. Tá? Graças a Deus não teve derrota, né? Mas durante a batalha de Ai, lá no livro de Yehoshua, a gente nota até mesmo o próprio Yehoshua culpado, subestimando o inimigo, né? Como uma parte dessa ideia meio arrogante que estava ali naquele lugar, naquele momento, naquele povo, naquele momento. Tá? E é a atmosfera que foi o que acabou influenciando a Han, né? Fazendo com que ele tomasse coisas que deviam ir para o povo todo para ele mesmo, ou ser entregues para Hashem. E isso também impactou o grupo da inteligência de Yehoshua, não só da IDF, vamos dizer assim, mas muitos anos depois. Tá? Aí no Yehoshua, no começo do Passuk, no começo do capítulo 7, aparece o seguinte, número 9. E os filhos de Israel cometeram a transgressão tocante ao anátema. E Achan ben Carmi, neto de Zavdi, bisneto de Zerach, da tribo de Jehudá, tomou do anátema, e a ira de Hashem se acendeu contra os filhos de Israel. E Yehoshua enviou de Jericho alguns homens a Ai, que está próximo a Bet-Aven, ao leste de Betel, e falou dizendo: sobe e espionai a terra. E os homens subiram e espionaram Ai. Olha só a sugestão dos espiões, né? Da inteligência de Yehoshua. A inteligência militar, no caso, né? E voltaram a Yehoshua e disseram: não suba todo o povo. Os caras são mole. Ali mandam os 2, 3 mil e tá sossegado. Não precisa mandar os 12, não. Faz sentido. Para derrotar Ai. E não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos. Então existe um contraste meio evidente entre os próprios espiões que são enviados a Jericho, né, lá no capítulo 2, que citam o nome de Hashem abertamente. Eu devia ter botado o Passuk aí só para ficar claro. Mas eles falam no nome de Hashem. Que Hashem vai ajudar e tudo mais, né? Que Hashem vai ter que ajudar porque não tem como derrubar aquilo ali. Agora, os caras que vão ver, então nem aí, não, manda aí 2 caras lá que vai resolver. Então, esse desdém fica bem evidente aqui nas palavras deles. E aí o que aconteceu? Eles perdem. Né? E Yehoshua aceita o que eles têm para dizer e eles perdem. Número 10. E subiram lá, ele ainda mandou um número maior, né? 3 mil homens do povo e fugiram diante dos homens de Ai. E ali os homens de Ai feriram deles 36 homens e seguiram desde o portão de Shevarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E Yehoshua rasgou suas roupas e prostrou-se sobre a terra, sobre o rosto perante a arca de Hashem até a tarde, e ele e os anciãos de Israel puseram pó sobre suas cabeças. E Yehoshua disse: Hashem, Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Essa conversa aqui também a gente já ouviu umas coisas parecidas antes, né? Atravessar o Jordão para nos dar nas mãos do Emoreu, para nos destruir. Oxalá se nós tivéssemos descontentado em ficar além do Jordão. Rogo, Senhor, que direi depois de Israel, depois que Israel virou suas costas diante dos seus inimigos. E ouvirão isso os cananeus e todos os moradores da terra, nos cercarão e aniquilarão nosso nome da terra. E o quis falar pelo teu grande nome. Ou seja, a gente perder aqui vai ser um Ilul Hashem. Isso vai fazer mal pra você, não? Que é uma coisa meio estranha, né? Falar isso pra Hashem. Mas essa ideia que ele fala aqui no final é uma coisa muito estranha. Né? E aí, meio que claramente fica
fica demonstrado pra gente que a transgressão não é de um indivíduo só, mas a atitude negativa é justamente um resultado da queda dos muros gigantescos que não tinham como cair de Jericó. E o erro de Achan foi só um reflexo direto dessa atitude, que acabou influenciando todo mundo. Inclusive os grandes espiões, a grande inteligência de Yehoshua, que olha lá e fala, pô, aqueles caras são mole, vamos mandar menos gente para não dar muito trabalho mesmo. Isso afeta diretamente a tomada de decisão do povo, da liderança do povo. E cria essa rota perigosa que é descrita pelo próprio Yehoshua, que vai falar assim, beleza, agora a gente vai morrer. Porque já descobriram que a gente não tá tão forte assim. Antes a gente tinha respeito, agora não tem mais nada, que a gente perdeu pro grupo menor. Né? Yehoshua continua no 11, dizendo o seguinte, e Hashem, aliás, agora é Hashem que vai falar, né? Hashem disse a Yehoshua, levanta-te, por que tá prostrado sobre o teu rosto? Por que você tá aí deitadinho? Qual que é o teu problema? Né? Israel transgrediu, diz Hashem. Eles também transgrediram minha aliança, né? Que lhes havia ordenado, tomaram anátema, também furtaram, mentiram, mesma coisa, né? E puseram a sua bagagem. Tá? E aí, a gente volta lá pro 8 para ver o segundo parágrafo do relato do Rabi Binun. Diz o seguinte: eu descobri tudo isso no Taná que eu carregava comigo. Né? A ideia dele aqui, no caso, né? Durante a guerra, depois de dias difíceis de batalha, quando atravessamos o canal de Suez e nos sentamos por cerca de 4 meses na cidade de Suez, cercando o terceiro exército egípcio e ameaçando o coração do país. Estávamos a 101 quilômetros do Cairo. Mas, ao mesmo tempo, juntamente com o resto do povo israelense, ainda sentíamos as dores da falha da inteligência e de outros erros sérios que ocorreram no começo da guerra. A queda da nossa linha de defesa no canal de Suez e o colapso de todo o nosso sistema defensivo nas colinas de Golã. Ou seja, a inteligência também vacilou porque estava essa euforia gigantesca que ele acabou de citar. Mesmo depois do erro, voltando para Parashá, do erro de Achan, né? O que acontece? A gente faz uma espécie de um tikkun e ele é executado, né? O povo vai lá e ataca Ai com 3.000 homens, como foi planejado inicialmente. Se o único problema foi de Achan, ele já estava resolvido. Mas não era. O único problema não foi esse. A transgressão está no plural aqui. É todo mundo que está achando que está tudo certo. Hashem diz o quê? Não é isso que vocês não entendem. Você não entendeu qual é o problema. O problema não foi Achan. Achan é um reflexo do problema. Certo? Hashem fala basicamente aqui, levanta aí tua cara e corrige a tática. O povo tem que ir como agora? 12. Cadê o 12? Aqui. E Hashem disse a Yehoshua, não tenhas medo e não temas. Fácil, né? Toma contigo toda a gente de guerra, ou seja, os 12.000. Levanta-te e sobe a Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai, seu povo, a sua cidade e a sua terra. E faz a Ai e a seu rei como fizeste com Erihô e a seu rei, salvo que saqueareis para vós os despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade atrás dela. E Yehoshua e toda a gente de guerra se levantou e subiu para Ai. E Yehoshua escolheu 30.000 homens. Ele levou mais do que precisava. E agora? Essa mudança no exército, inclusive na abordagem, na tática aqui, traz essa primeira vitória que, vamos dizer assim, é milagrosa, porque basicamente Hashem deu a tática, mas não é evidente esse milagre. A não ser que todo mundo tivesse escutado Hashem falando a tática, aí não seria bem uma tática, né? Mas não dependeu de um milagre evidente. É como se fosse... Seria considerado, para quem está de fora, uma conquista tática mesmo, conquista de guerra. A queda de Ai leva a rendição dos Givionim, tá? E começa a campanha para Yerushalayim, onde o povo vai enfrentar uma coalizão liderada por alguns reis canaanitas lá de Yerushalayim mesmo, da região no caso. Tá? Mas se a gente observar, os despojos de Ai, eles não são dedicados a Hashem, como foram os de Erihô. Por quê? Né? Foi dado para os soldados agora, mas por quê? Será que Hashem não queria colocar eles nessa posição difícil de novo? De vocês não sabem lidar com esse negócio. Alguém vai roubar o negócio de novo, vai dar um problema de novo. Ou será que o milagre da queda dos muros
exigia uma oferta a Hashem, porque foi Hashem que derrubou os muros, basicamente. Né? Quando uma vitória acontece com a força e a tática, o próprio exército vai receber a recompensa. E aí fica parecendo que a guerra ética contida na Torá reconhece dois níveis diferentes de guerra. Né? Se a gente for considerar a recompensa, que são esses despojos. A gente tem um nível muito alto moral, que é o de Avraham, e um nível um pouco mais baixo, que é físico. Tá? Avraham, o que aconteceu? Avraham leva os homens dele para uma guerra, para resgatar Lot, né? E ele vence a batalha com ataque, né? E Avraham faz o que? Ele recusa qualquer recompensa para ele. Mas ele busca os direitos dos homens dele, né? No 13. Que nem um fio, nem um cadarço de sapato tomarei do que é teu, para que não digas, eu enriqueci Avraham. Salvo que os moços comeram e a parte dos homens que foram comigo. Aner, Eshkol, Mamre, eles tomarão suas partes. E é interessante notar que no tempo de guerra, né, vamos dizer assim, no tempo que você está se defendendo, aqueles que vieram, por exemplo, matar os judeus na época de Purim, também agiram como Avraham. Na verdade, o povo, né? O povo, na época que se defende contra os ataques de Amã, também age como Avraham. Se a gente for ver Esther, tem duas passagens, né? Aqui ele está falando basicamente no Passuco 10, no capítulo 9, diz que os 10 filhos de Amã morreram, né? Ele fala assim, os 10 filhos de Amã, Ben Hamadata, inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram, ou seja, ficou lá. E os judeus se achavam em Shushan, reuniram-se também, isso é no 15, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Shushan 300 homens, né, que estavam tentando matar judeus, porém no despojo não tocaram também, ou seja, não teve. Então existe esse nível mais alto. A tua recompensa é outra, não é o despojo. A tua recompensa é o serviço que esse despojo vira, efetivamente. Né? Em contraste com o que Amã promete. Quem matar os judeus pode pegar tudo que eles tiverem. Né? Lá no capítulo 3, é isso que Amã promete na carta dele, que ele manda para todo mundo. Mesmo que o rei tivesse permitido que os judeus, o rei no caso Ahasverosh, tivesse permitido que os judeus que venceram os inimigos pudessem pegar os despojos, eles seguiram o quê? O caminho de Avraham, no caso Avram, né? E não pegaram nada. Então a gente tem essas duas tensões aí. Uma coisa que no caso de Avraham é demonstrado as duas. Ele não pega nada para ele porque ele está vendo outra recompensa ali. Mas ele sabe que os homens dele não vêm. Então os homens dele têm que receber o que quer, como ele disse aqui, tomarão suas partes. É a parte que cabe a eles. Então a gente vê essa tensão quanto aos despojos mesmo. Né? E a gente tem um outro componente vital aqui. Incentivar uma questão de espírito de batalha. Né? Você vai lutar pelo que é certo, não pela recompensa material. Né? Pelo menos enquanto a batalha está acontecendo, se concentra na própria batalha. Depois a gente vê qual que vai ser a recompensa. Certo? Basicamente, seria proibido diminuir a determinação que é necessária, vamos dizer assim, para a vitória numa guerra dessa. Mesmo que seja assim, tá todo mundo pensando que eles vão ganhar com isso. Entendeu? Enquanto a batalha existe, a luta em si, a própria disciplina envolvida são as questões principais. No momento em que os soldados começam a se ocupar com o tesouro, com a riqueza que a guerra pode gerar, esse espírito de batalha deixa de existir. Juntamente com a própria atenção e a disciplina deles. O exército deixa de ser essa unidade coesa e o caos pode se instaurar nesse momento. Yehudá o Maccabi, né, ele revela basicamente esse segredo pra gente um pouco antes da grande batalha em Emaus, né, quando ele aconselha os soldados dele, tá? Macabeus, né, Aleph, né, Maccabi Aleph, no capítulo 4, diz assim: não deseje o saque, pois a batalha está diante de nós, mas se manter de pé agora que estamos diante de nossos inimigos, lute contra eles e depois poderemos de forma segura observar os despojos. Aí depois a gente vê o que faz. Mesma coisa. E aí tem uma passagem brilhante que o Rabi Nun escreve nesse texto dele,
que é justamente o terceiro lá no 8, tá? O terceiro parágrafo. Eu pessoalmente presenciei o impacto que os saques tinham nas unidades de combate nas guerras envolvendo Israel na nossa geração, tanto na Guerra dos 6 Dias como na Guerra do Yom Kippur. Quando os nossos comandantes, aí no caso ele cita a brigada dele aí, né, os paraquedistas, brigada número 55, descobriram, quando os nossos comandantes descobriam qualquer tipo trivial de saque, podia ser qualquer saque, eles juntavam tudo que foi roubado e falavam sobre o fato de que nós, a IDF, não estamos indo lutar para coletar despojos como uma gangue de saqueadores. Então queimavam tudo na frente dos soldados. Dessa forma seria possível manter o espírito de luta puro, com vigilância, né, com atenção e com disciplina. Tá? Com esse entendimento a gente pode, inclusive, voltar para a Batalha de Jericó e observar a situação. Né? Se os soldados de Yehoshua tivessem realmente visto o milagre que derruba os muros, né? Para a parte mais natural, eles iam entender e ter mantido. Cara, isso aqui foi Hashem que deu e dane-se, assim, não importa o que a gente vai receber disso. A gente tem que fazer a coisa certa. Tem que terminar essa guerra. Né? Então eles poderiam ter mantido essa atenção e essa disciplina que, segundo o Rav Binun, tem a ver com esse espírito de luta deles. Tá? E foi extremamente importante consagrar esses despojos para Yehoshua. Tá? A transgressão de Ahan, ela reflete a atitude dessa falta de espírito de luta que tem uma liberdade própria, vamos dizer assim. A falta de atenção, a falta de disciplina e a falta de bitachon também, a falta de confiança em Hashem. Como se a batalha já tivesse ganha. E, pô, é porque a gente é bonzão mesmo e é isso. Não tem mais nada. A mudança na própria cabeça da liderança e na estratégia que eles vão usar mais pra frente, em AI, juntamente com a possibilidade de recuperar esse espírito, colocou o povo de volta nos trilhos. Né? Meu pai sempre fala, né? Cavalo muito rápido, quando sai do caminho, vai longe, mas também volta rápido. Mesma coisa aqui. Tá? Então, depois da vitória em Ai, eles foram permitidos a divisão dos despojos, como foi feito lá nas planícies de Moab na Guerra de Midian. Ah, tá, uma parte vocês vão poder dividir, igual foi antes. Agora não, né? Agora é tudo. Mas... E aí a gente pode entender isso outras partes do Tanar também, né? Com Shaul contra Amalek, né? Lá em Shmuel Aleph, né? No capítulo 15. Comparação com a divisão no final da Guerra de Davi com os invasores de Amalek também, Shmuel 30, Shmuel Aleph 30. Né? O que aconteceu ao mesmo tempo com Shaul lá em Gilboa, né? Que é um pouco mais pra frente. Então Davi é forçado a terminar uma guerra que Shaul começou. Mas ele apresenta os despojos de Shmuel para demonstrar o que foi feito ali, né? O que é que foi, que eles entendem. Não é pra gente. Agora decide o que vai fazer com isso. Mostrando a campanha de sucesso, vamos dizer assim. Dito tudo isso, agora que a gente viu essa série de princípios que tem uma moralidade relacionada à guerra, eu queria partir para a parte mais complicada da Parashá mesmo, que é extremamente difícil para a gente entender o comando que Moshe vai dar nesse número 16 aí. Né? No número 16 é o seguinte: matai todo homem entre as crianças e matai toda mulher que conhecesse um homem, que conheceu um homem, né? Primeira vista é horrorosa essa frase, e ela realmente não é fácil não, tá? Vai matar todas as mulheres, todas as crianças, todos os meninos, né? E assim, a gente pode até falar, né? É a forma que era o mundo antigo, beleza? Mas isso não, né? não é o jeito que a gente faz aqui. Então a gente pode ver, inclusive, a questão da moralidade baseada nesses princípios de um alto nível ético aqui dentro. Tá? A moralidade que é apresentada na questão da guerra pela Torá, ela tem uma intenção principalmente de prevenir novas guerras. Tá? Não só isso, prevenir a vingança também. Tá? Que é justamente o termo que é usado para justificar o ataque preventivo aos midianitas. Tá?
A questão é que a maioria das crianças medianitas poderia ter crescido com ódio e desejo de vingança. E as guerras teriam continuado por várias e várias gerações, como foi com Amalek. Né? Na hora que Shaul tinha que ter acabado com Amalek, não acabou. Deu no que deu. Então a gente teria incontáveis perdas dos dois lados se essa regra não tivesse sido seguida. Né? O fato é que depois da guerra contra Midian, a gente só teve um outro caso de batalha contra os midianitas. Né? Nos dias de Gideon, lá em Shofetim, né? Juízes. E depois das guerras contra os cananitas, a gente só teve mais uma guerra contra os reis de Canaã, que é já a história de Devorá, né? De Débora, de Barak e lá em Shofetim também. E de onde que vem essa lógica? Essa lógica vem de uma mitzvah, ou vem de uma regra, uma lahá, que eu já ouvi algumas coisas absurdas sendo ditas sobre a Torá por causa dessa regra, justamente. E eu sempre falo aqui a importância da Torá oral, né? Que é muito fácil você pegar sem o contexto da Guemará, uma regra que está na Torá e não está explicada de fato. Tá? Que eu já ouvi gente dizendo assim, por que eu não posso fazer isso, sendo que a mesma Bíblia que diz que você não pode fazer isso, diz que você tem que matar seu filho se ele não te obedecer. Que é a história do filho rebelde. Número 17, Devarim 21 diz o seguinte: quando um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e ainda que o castiguem e não lhe dá ouvidos, pegarão nele seu pai e sua mãe, e levarão os anciões da cidade e à porta do tribunal do seu lugar. E dirão aos anciões da sua cidade: este nosso filho é teimoso e rebelde e não obedece à nossa voz, é glutão e beberrão. E todos os homens de sua cidade o apedrejarão e morrerá, e eliminarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Muito fácil ler isso aqui e falar assim, isso aqui é horroroso. Isso aqui é um absurdo. Mas o Talmud explica muito bem essa história. Eu só botei duas partes e eu vou... Né, a Guimarães Sanedrim diz o seguinte, número 18, Sanedrim 71b. O filho rebelde não é sentenciado à morte por causa... Aqui é a parte já, vamos dizer, espiritual e moral e ética da situação. O filho rebelde não é sentenciado à morte por causa de suas transgressões já cometidas. Tudo bem, ele fez um monte de coisa errada, mas não é por isso que ele vai morrer, mas por causa do seu futuro. Ele será penalizado ainda enquanto inocente, ou seja, vai se manter a inocência do indivíduo para evitar antes de causar grandes malefícios, antes de causar grandes coisas ruins. A sentença é um benefício tanto para os Rechaim quanto para o mundo. Ou seja, tirar esse indivíduo é melhor. É como se fosse assim, eles chegam num momento já que ele não tem possibilidade de ter chuva mais. É isso que a Torá estaria dizendo quanto a esse caso. Então a Torá, ela está prevendo o futuro aqui, dizendo, ele vai ser julgado por aquilo que ele ainda vai fazer. Mas isso não é justo. Mas a Torá basicamente está falando, mas é isso que vai acontecer. Ele vai causar grandes danos, muitas mortes, e para prevenir esse futuro, ele é executado antes. Né? Agora, nas nossas gerações mais atuais, esse método de terminar com as guerras não é mais o jeito bem visto, vamos dizer assim. Assim como o Hazal começa a ver certas coisas de uma forma diferente também. Tá? No tempo do Sanedrin, Hazal, os nossos sábios trabalharam para diminuir o número de execuções também. Eu já vou voltar na história do filho rebelde. Tá? Número 19, Makot. Makot Satiá diz o seguinte: um Sanedrin que executa um transgressor a cada 7 anos é chamado destrutivo. Ou seja, era muito raro ter uma execução. Rabi Tarfon e Rabi Akiva disseram: se como membros do Sanedrin deveríamos conduzir os julgamentos... como membros do Sanedrin, esse aí não existe. Como membros do Sanedrin, deveríamos conduzir os julgamentos de uma forma em que nenhuma pessoa fosse executada. Ou seja, eles não querem executar ninguém. Tá? E aí a Guemará declara uma coisa que é absurda aqui. Quantas vezes aconteceu o caso do filho rebelde? Guemará Sanedrin de novo, 71a. De acordo com essa opinião, que foi ensinada na Baraita, nunca houve um filho rebelde e nunca haverá no futuro. Mas pra que isso, então? Tá. Assim como hoje também não existe espaço para acabar com a vida de mulheres e crianças ou mesmo prisioneiros de guerra em geral. Tá? Esse tipo de ação no mundo de hoje é basicamente uma demonstração de crueldade. E não
acaba com guerra nenhuma. Muito pelo contrário, pode causar mais. E é essa lógica que a Gemara entende que a Parashá está ensinando. Tá? A lógica é de que hoje a gente, por exemplo, tem leis civis que vão determinar que os civis têm que ser poupados em tempo de guerra, preferencialmente. E quanto a esse assunto, o Rav Shlomo Goren, que era o rabino-chefe da IDF, determinou que é absolutamente proibido você ferir civis, mulheres e crianças. E porque você estaria violando as leis internacionais de guerra, consequentemente causando um Hilul Hashem. Você está profanando o nome de Deus. Isso é muito mais grave. E ele não inventou isso. Porque essa é uma alahá lá no Hilhot Melachim, que a gente já citou do Rambam hoje, que cita um juramento dado aos Givionitas, que eu também falei lá em Rosh 9. A essência dessa proibição é o Hilul Hashem. Não pode profanar o nome de Deus. E é assim que a gente tem que conduzir nossas vidas. No fim das contas, essa história toda é para você falar assim: presta muita atenção que luta que você vai escolher lutar. Porque às vezes você insistir numa coisa, você está causando um Hilul Hashem. Você está causando uma profanação do nome divino. E como o exército deve agir, seguindo os acordos internacionais, não tem jeito. Porque o povo, no caso Israel, assinou e faz parte da ideia do povo judeu, porque a gente segue as regras. Não é? A Allahá não é essa? Você vai seguir as regras do local que você está? O local que a gente está continua sendo o planeta Terra. Né? Então o país judeu independente também tem que seguir essas regras. Tá? Mas o mais importante dessa história toda está nas nossas vidas pessoais. Beleza, a gente está falando da guerra física aqui. Mas a gente citou ali a questão de Abraham. Por que Abraham falou, não, eu não quero os despojos não, porque senão você vai dizer que eu fiquei rico às tuas custas. Porque ele quer o crescimento dele vindo dele mesmo. Ele quer as riquezas dele vindo dele mesmo. Então a gente cria essa situação de guerra interna, qual a gente cita várias vezes aqui. A gente passa por isso. Todo mundo acorda de manhã pensando uma coisa, não quero, tem que fazer tal coisa, mas não quero fazer. Acordar para rezar, domingo de manhã é complicado. Não quero ir longe, às vezes, a sinagoga é longe, não tô afim de ir. Dormir pouco, você dá 20 mil desculpas. Mas o Rav Binun, lá no 8, né, na última parte, a última frase: dessa forma seria possível manter o espírito de luta puro, com vigilância e disciplina. Ele cita a ideia aqui. Ele não cita essas duas características dos Midot à toa, porque é isso que Hashem está exigindo de você com essa conversa toda aqui. Desde da nossa Parashá até Yehoshua. Se você não estiver atento e tiver disciplina, se você não tiver zehirut, que a gente chama, né, que é vigilância, você está atento, e seder, que é a ordem, disciplina depende de ordem, não tem como você vencer guerra nenhuma. Seja ela guerra física, ou seja ela a guerra mais importante que a gente tem hoje, que são as nossas guerras internas. Sem essas duas coisas não tem como. Então a Parashá está pedindo, pelo amor de Deus, presta atenção. Às vezes você está lutando uma coisa que não é para lutar, e isso é o Hilul Hashem, isso é uma coisa que você não pode fazer. Às vezes você está brigando por uma coisa que você não devia estar brigando. E uma coisa que você devia estar brigando, sei lá, acordar domingo de manhã cedo para ir para a sinagoga, você não está fazendo, você está perdendo essa guerra antes de começar. Só um exemplo, tá? Cada um sabe onde o calo aperta. E ignorar isso é pior ainda. Que o que acontece depois, quando você ignora, é o que aconteceu com o Shaul. Shaul, não, vai ser tranquilo. Mas Amalek permanece. E Amalek permanece. Amalek é a personificação do Yetzer Hará como povo, vamos dizer assim, para o povo judeu especificamente. Nosso Yetzer Hará é assim também. Se você não estiver lá em cima o tempo inteiro, ele aparece. Se você não tiver zehirut, se você não tiver atenção e seder, se você não tiver organização, disciplina, não tem como vencer a guerra. Seja ela qual for. Não estou falando só de espiritualidade, não. Essas guerras internas, elas podem ser emocionais, elas podem ser espirituais, elas podem ser até coisas que a gente tinha que fazer e não faz. E você sabe o que você tinha que fazer. Eu sei que eu tinha que fazer. Eu sei que eu tinha que estar estudando tal hora. E eu fico enrolando. Vou ver uma coisa aqui na internet.
Daqui a pouco eu começo. Todo mundo já deve ter passado por isso uma vez na vida. Ah, eu vou começar a tal hora. E chegou tal hora, você, não, eu vou começar daqui a meia hora. E aí tem duas frases que eu queria citar aqui. Uma do Rav Avraham Yitzhak Kook, que é justamente sobre atenção, sobre Zechirut. E ele cita mais ou menos essa passagem aqui que a gente leu, quando Hashem fala para Yehoshua, né? No 12, que Hashem diz assim: não tenhas medo e não temas. Por que ele está repetindo isso? E aí o Rav Kook diz o seguinte: sentir medo é uma coisa completamente estúpida. Aí você fala assim: como assim estúpido? Isso não é absurdo falar isso. Aí ele diz: não devemos sentir medo, mas sim nos manter atentos. Parece pouco, mas é muita coisa que ele está dizendo. Fica atento no lugar de ficar com medo. Quando você fica com medo, você quer fugir. Mas fica atento que a solução vai aparecer. E aí o Rav Menachem Mendeleev tem uma frase que une atenção e organização e diz o seguinte: todas as nossas ações e posses devem ser mantidas em ordem. Cada um tem que ter um lugar e uma hora. Assim, as nossas mentes têm a capacidade de ficar livres para lidar com qualquer coisa que aparece diante de nós. Então você precisa dessas duas coisas bem afiadas. Não é fácil afiar essas duas coisas, tá? Principalmente organização, para algumas pessoas é um conceito que não entra, mas o processo é esse. A guerra exige essas duas coisas. Você precisa da tua tática e você precisa estar com o seu espírito livre para você poder lutar. A gente precisa dessas duas coisas para poder lutar, não só nas guerras físicas, mas nas nossas guerras internas. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Boa noite, pessoal. Valeu, até semana que vem.